palavra e aí incendiou a galera, mas com consistência, com conteúdo. Por isso você vai conhecer agora, você sabe quanto é importante a questão da educação. Educação não é só aquele de você não botar na mesa, não comer com os cotovelos em cima da mesa. Educação é você se instruir, para você saber quais são os seus direitos, quais são as suas obrigações, para você ter consciência e lutar para melhorar esse país. E isso é fundamental. E é um problema que não é do Dona Dilma que está começando agora, nem do outro, nem do Fernando Henrique. É um problema desde que Cabral chegou aqui. O problema é sempre o mesmo. Então um tem que começar. Pelo menos ela está fazendo a parte dela. Ela é a Amanda Gurgel de Meia. Para enfrentar todas as autoridades, porque na verdade ela está aqui porque a consistência do discurso dela não foi só contra a má qualidade, o desrespeito que o professor sofre, mas com respeito à má qualidade do ensino brasileiro. Pra vocês terem uma ideia, o Brasil teve uma queda de analfabetismo nos últimos 10 anos pelo centro do IBGE. É isso? Só que a repetência no ensino, o índice de caras que repetem da galera, é a mais elevada da América Latina. Mas se demorou em relação ao resto do mundo. Outra coisa, 13,8% dos brasileiros largam os estudos no primeiro ano do ensino básico, gente. Nessa área o Brasil está só à frente da Nicarágua. Estou falando só aqui entre nós, América do Sul, América Latina Central até o México. Imagine em relação ao resto do mundo. O Brasil está em 53º lugar entre 65 países analisados pelo Programa Internacional de Avaliação de Alunos. Então o problema dela, que ela levantou lá dentro do mundo, dentro do Rio Grande do Norte, que tem a terceira, está entre os 3 piores médias de salário de professor, é no Rio Grande do Norte, na rede pública brasileira. Na verdade, o que a Amanda está fazendo é falando de um assunto que envolve todo mundo, seja você professor, seja você aluno, seja você pai, mãe, principalmente se você é um cara responsável que paga imposto e luta por uma sociedade mais justa e mais decente. Quando é que deu na sua cabeça a ideia de levantar? Você foi preparada para enfrentar as feras todas e falar o que você estava pensando, Amanda, ou não? Na hora, deu uns 5 minutos, falou, hoje é o dia. Na verdade, essa é uma atividade que faz parte da minha rotina. Desde que eu entrei para o serviço público como professora, eu luto em defesa dos nossos direitos. Então, sempre participei de assembleias, sempre participei de atos públicos e sempre emprestei a minha fala aos meus colegas. E essa foi só mais uma ocasião em que eu fiz isso. A diferença é que era diante dos deputados, diante da secretária, da promotora de educação. Você jamais se escondeu, aliás, para ser orgulho, para orgulho de todos os professores, que você é sindicalizada, você paga sindicato, você tentou ser presidente do sindicato, quer dizer, você põe a cara para bater, você mostra a que veio sempre. Isso sempre foi assim na sua vida? Sempre. Na verdade, eu acredito que faz parte do processo educacional ensinar as pessoas a lutar pelos seus direitos. Sendo assim, eu não seria a primeira a fazer o diferente. Se eu ensino os meus alunos a lutar pelos direitos deles, eu tenho que ser a primeira, eu tenho que servir de exemplo para isso. Então, sou sindicalizada sim, já disputei por 2 vezes, não para o cargo de presidente ou coordenadora geral do sindicato, mas disputei por 2 vezes em uma chapa a direção do sindicato, mas ainda não tive essa oportunidade. Olha, por exemplo, e vê se você concorda ou não com o que fala a professora Amanda Gurgel sobre a questão professor e merenda. Pedir à promotoria que esteja com a fiscalização efetiva ao Ministério Público. Que não seja para dizer, professor não pode comer desse cuscuz não, porque é um cuscuz alagado que a gente come, o cuscuz da merenda, porque a promotoria está para lhe dizer que a merenda é do aluno, não é do professor. Certo? É assim que funciona.
Diga-se de passagem, nós não temos recursos para estarmos alimentando diariamente fora de casa. Não temos para isso. Quer dizer, com que ganha o salário que ganha o professor, ele não tem direito nem de pegar a merenda debaixo do aluno ali. Justamente, o fato dos professores se utilizarem também da merenda do aluno, se alimentarem com aquela merenda, é considerado pela justiça como um desvio da merenda. Não é? Então, assim, existe uma fiscalização em relação a isso. A promotora, ela se dispõe até a visitar as escolas para saber se realmente a merenda está sendo entregue apenas aos alunos. E o professor recebe vale-refeição? Não, não recebe, até porque cada vínculo que nós temos são vínculos que não chegam a ser de 8 horas diárias de trabalho. Então, nenhuma instituição que nos emprega tem a obrigação legal de fazer isso. Mas a verdade é que nós somos obrigados a trabalhar o dia inteiro e às vezes até à noite, como eu falei naquele dia, não é? E sem que nenhum desses órgãos se responsabilize por essa parte que é a alimentação. Na verdade, eu repito, é um assunto local, entre aspas, ou estadual, do Rio Grande do Norte, mas que pela sua importância mostra, com algumas divergências, ou algumas discrepâncias, mas mostra a realidade brasileira. Olha o que a Amanda Gurgel falou naquele dia, naquela reunião em Natal, sobre a questão salário. Eu gostaria também de apresentar um número para iniciar a minha fala, que é um número composto por 3 algarismos apenas, bem diferente dos outros números que são apresentados aqui com tantos algarismos, que é o número do meu salário, não é? Um 9, um 3 e um 0. Meu salário base, R$930. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta a todos e todas que estão aqui, em nível superior com especialização. Se vocês conseguiriam, mas também respondam só se não ficarem constrangidos, obviamente. Se vocês conseguiriam sobreviver ou manter o padrão de vida que vocês mantêm com esse salário? Para você que ligou a televisão agora, essa professora Amanda Gurgel, em Natal, Rio Grande do Norte, que a semana passada enfrentou não só a secretária de Educação local, como também alguns deputados que estavam falando sobre a questão do ensino, e acabou fazendo um desabafo que vale para todo o país, para conscientizar todo mundo da importância do professor. É só você que já estudou lembrar que professor que influiu na sua vida. Seja aquele professor chato que pegava no seu pé nas aulas de matemática, seja a professora romântica dos tempos de filosofia, seja a professora de história, enfim. Todo mundo, quando olha no retrovisor da vida, vai descobrir um professor que foi fundamental na sua formação. E espero que você tenha essa consciência em relação ao seu sobrinho, ao seu filho, ao seu neto. Por isso que a gente está aqui com a professora Amanda Gurgel para colocar em discussão esse assunto. Por exemplo, quando ela fala, se você não sabe, no Brasil são 2 milhões de professores, 53 alunos matriculados. E a qualidade? Será que a qualidade de ensino no Brasil está progredindo na mesma proporção do número de alunos? Tudo isso a sociedade brasileira tem que discutir, tem que exigir. Afinal, estamos ou não numa democracia? Não é questão partidária desse ou aquele partido, ou desse ou aquele governo. Isso vem desde que o tal de Cabral pintou aqui, é sempre a mesma história. Olha o que ela falou nessa questão de virar a redentora do país, salvadora da pátria. Estão me colocando dentro de uma sala de aula com um vídeo e um quadro para salvar o Brasil, é isso. Salas de aula superlotadas, com os alunos entrando a cada momento com uma carteira na cabeça, porque não tem carteiras nas salas. Sou eu, a redentora do país. Não posso, não tenho condições. Muito menos com o salário que eu recebo. Amanda, você tem informação. O resto do Brasil, a situação é a mesma, é pior, ou você admite que tem estados com uma situação bem melhor? Essa questão ficou comprovada depois da veiculação desse vídeo no YouTube, no site de compartilhamento de vídeos, pelos comentários que foram postos ali, ficou comprovado que essa realidade é idêntica em todo o Brasil.
De norte a sul do Brasil, não há um estado sequer em que os professores não compartilhem desse mesmo sentimento. E isso, Fausto, porque foi colocado aqui, é importante então ressaltar o nosso salário, o salário que nós recebemos. É tão discrepante em relação ao salário dos deputados, que o salário de um deputado só é suficiente para pagar a 30 professores. Então, veja bem, como é que a gente pode dizer que um professor seja responsável pela salvação do país, como eu coloquei, e é o peso que colocam sobre as nossas costas, não é? Que é de ser responsável completamente pela educação daqueles alunos, sem que seja oferecida qualquer estrutura para isso, e sem que seja oferecido um salário disso. É a professora Amanda Gurgel, aqui ao vivo no Domingão, às 6h10. Amanda, outra coisa que é importante você colocar para a galera. Como o salário é um salário aviltante, é um respeito ao professor, ele é obrigado a trabalhar de manhã, à tarde e à noite. E, na verdade, para quem não sabe, o bom inteiro tem que saber, o professor tem que ter um tempo para estudar, para preparar a aula, para ter um mínimo de descanso, senão ele vai para trabalhar como tem que trabalhar, você falou isso, 3 períodos, de manhã, à tarde e à noite. Aí o que acontece? O professor cansado, ele vai dar uma aula bem inferior à que ele daria se tivesse descansado, mais ainda, é um professor que nunca vai estar bem informado e bem informado. Exatamente. A dificuldade em termos de estrutura, ela começa por aí. O professor não tem condição, hoje em dia, mais de ler, não tem condição de preparar suas aulas dignamente, levando em consideração, inclusive, a multiplicidade de alunos que existe ali, porque nem todo aluno se interessa pelo mesmo tipo de conteúdo, e isso é normal. As pessoas são diferentes, se interessam por coisas diferentes. O ideal seria que o professor planejasse a cada dia uma aula que contemplasse todas essas diferenças, mas isso não é possível justamente por essa jornada extenuante de trabalho, a jornada muitas vezes tripla, em 3 horários, como foi dito. Infelizmente, não há como haver qualidade de educação dessa forma, o que é uma confusão que os secretários fazem. Inclusive, quando nós estamos em greve, eles acham que eles tentam convencer as pessoas de que somos nós os responsáveis. E, na verdade, no momento em que nós estamos em greve, é apenas um único momento durante todo o ano em que nós passamos ali dentro desse sistema e que esses problemas vêm à tona. Certo? Mas os problemas eles estão ali todos os dias, só que eles são abafados porque não tem espaço para divulgação em nenhum lugar. Entende? Aí quando nós estamos em greve, isso ganha uma repercussão na mídia, pelo menos nas mídias locais, e aí as pessoas passam a acreditar que a culpa é nossa, mas na verdade a culpa é desse sistema que está estabelecido, como você bem disse, desde o Império. Professora Amanda Gurgel falando com a gente aqui no Domingão e falando da questão da educação no programa popular, no programa de entretenimento, mas também de prestação de serviço público. Por exemplo, nós esquecemos de falar também, no bastasse de tudo isso, a falta de segurança, a insegurança física do professor e dos alunos nas salas de aula. Tem isso também. Não sei se em cidade pequena, mas com certeza. Isso existe em todos os lugares também. E é mais um reflexo desse problema, porque veja bem, recentemente nós acompanhamos aí um caso trágico, que foi esse caso que aconteceu em Realengo, não é? Daquele rapaz que era uma pessoa que mais pra frente ficou comprovado que ele tinha problemas psíquicos. E aí, Fausto, me diga uma coisa, você acha que um professor que tem 3 horários em sala de aula, que muitas vezes chega a ter 600, 700 alunos, ele vai ter condição de observar em um aluno que seja mais quieto, mais calado, mais comportado, que não interaja com os demais, que existe nele um comportamento preocupante, que talvez ele seja um aluno que precise de um acompanhamento médico, de um acompanhamento psiquiátrico, psicológico? O professor não tem condição de observar isso. O professor, ele na verdade entra em crise, né? E vai percebendo a cada dia, quando ele se depara com aqueles vários diários que ele tem, com aquele tanto de alunos que ele tem, e que ele não associa mais aqueles nomes aos rostos dos alunos. Porque os professores perderam a condição de simplesmente aprender os nomes dos alunos, porque não dá mais. Não dá nem para decorar nome de aluno. Não dá. Então você percebe que existe até uma perda de identidade dentro desse espaço da sala de aula, que era um espaço que deveria ser um espaço aconchegante, até eu diria, como antigamente era, ainda no meu tempo, que não é um tempo tão distante assim, no meu tempo de estudante, ainda havia essa possibilidade de haver uma aproximação entre o professor e o aluno. Hoje em dia não há.
Ela tem razão que ela está falando aqui de um tempo, e eu, graças a Deus, peguei esse tempo em que escola pública era o chique, era o legal, era uma escola super preparada. E eu lembro dos meus tempos do grupo escolar Sul de Menuça, em Porto Ferreira, Cesário Coimbra, em Arara, no Culto à Ciência, um colégio que tem mais de 100 anos. Todos os colégios públicos e que, pelo menos naquela época, eram uma referência de qualidade, de respeito ao professor, orgulho para os alunos. O Carla Prata, você não ia ser professora? Pois é, Faustão, eu cheguei a cursar 4 períodos da faculdade de matemática, numa faculdade pública no Rio de Janeiro, mas eu não desistia. Por que você desistiu? Lá, faltava água no banheiro, a gente não tinha conta de desistir. Faltava luz, então a gente ficava num calor absurdo tendo que ter aula naquele calor. Faltava água para beber, a gente não tinha como beber água no colégio. Inclusive, faltavam professores para algumas matérias. Então a gente fez desistir. Mas se na formação o professor já pega isso, e que ele pode esperar do futuro, né, Amanda? Pois é, isso é frustrante. E mais frustrante ainda é saber que os secretários e os governos, diante de toda essa realidade, eles acreditam que a escola funciona como um depósito de crianças, não é? Porque a preocupação maior deles, no momento em que nós estamos, como hoje, no Rio Grande do Norte, no Ceará, em Santa Catarina, em Duque de Caxias, todos esses estados ou cidades que eu estou colocando aqui, que são estados que estamos em greve, a maior preocupação deles é o fato dos alunos estarem em casa e as mães ou pais estarem encontrando dificuldade para sair para trabalhar. Aí fica aquele negócio, joga os pais contra os professores e culpam os professores por essa situação. Justamente. A preocupação não é com a qualidade, como está sendo dito aqui a todo momento, mas sim com o fato de o aluno não ter onde ficar por não estar na escola. Né? Esse é o país que quer fazer Copa do Mundo, não tem nem rodoviária, quanto mais aeroporto, e muito menos escola. Ô, Carol Nakamura, quem está com você? Comigo está a Leila, que é professora de português e arte. A Leila é professora de português e arte, vai fazer a pergunta, vai fazer o desabafo e se fala o que você quiser. Parabéns, viu, Amanda, pela força, tá? E eu gostaria de saber como é que você está se sentindo depois dessa repercussão do seu vídeo na internet e poder estar aqui hoje com o Faustão. Olha, eu estou me sentindo com a responsabilidade e com o dever de, nesse momento, emprestar minha voz a todos os professores do Brasil. Certo? Assim, não estou vaidosa, não acho que isso seja um momento que sirva para a promoção da minha imagem, isso nunca foi a minha intenção. Não, jamais imaginei que isso pudesse acontecer, mas estou disposta, como estou aqui hoje, não para isso, não para me promover, mas porque me sinto sim, na obrigação, já que foi aberto esse espaço, em diversos locais, inclusive, para denunciar esses problemas e falar em nome dos meus colegas professores do Brasil inteiro. Você botou a cara e está pronta para encarar a responsabilidade. Lembrando, essa moça aqui, que é forte, com esse tamanho todo, ela ficou órfã aos 4 anos de idade e foi criada por tios, não faltou a ela o apoio da família, né? Da dona Terezinha, avó dela, da Andréia, as irmãs. Ela foi fazer faculdade, foi à luta. O que ela quer apenas é ter condição para trabalhar e exercer a profissão que ela escolheu, mas com o mínimo de dignidade. Carla, quem está com você? É a Cláudia de Curitiba. Ô Cláudia, o que você quer fazer? Quem pergunta? Oi, Amanda, parabéns no seu trabalho. Eu gostaria de saber qual a situação mais precária que você já enfrentou no Hospital Leal. Olha, a situação precária, assim, não dá nem para dizer assim, a mais precária, porque no início do ano letivo, por exemplo, na escola da rede estadual na qual eu trabalho, nós iniciamos o ano sem ter metade do quadro dos professores formado ali, certo? Faltava metade dos professores, e como a colega falou ali, né, faltam professores para as matérias, faltam carteiras, muitas vezes faltam lâmpadas nas escolas, falta merenda, falta tudo. Então, assim, esse caos é um caos generalizado e que não é só no Rio Grande do Norte, não é só em Natal, é no Brasil inteiro, pelo descaso dos governos. Atenção, porque agora vamos colocar para a galera dar opinião. Nada melhor do que essa tal de interatividade. O que acontece? Você concorda com o que está falando a professora Amanda Gurgel?
Se você concorda, a galera aqui do auditório vai apontar o sim ou o número 1, 2, não. De casa, você pode participar pelo site, põe o site, fala com a Ana, põe o site, pelo telefone, olha. Se você concorda com a professora Amanda, sim, 030310 88414. SNS 88414, também no nosso site. Se você não concorda com a Amanda, é 030310 88415, SNS 88415 e também no site. Com certeza, essa pesquisa, essa abordagem aqui não vou mandar para a presidente Dilma, que é muito preocupada com a educação, e vou ver se ela vai ter condição, com vontade política, se não vai sofrer nenhum tipo de boicote e vai conseguir realizar o que tem que ser feito nesse Brasil. Amanda, parabéns, você escolheu a profissão, você tem que escolher mesmo, seja qual for a dificuldade, você vai encarar essa dificuldade, e por isso tem que ser uma mulher do Nordeste forte como ela para encarar essa situação. Todos com a gente sempre vai, que essa luta não pode parar agora não, tá? Eu gostaria só de dizer uma coisa, só mais uma coisa. Nós vamos realizar a partir de hoje já um grande movimento pela internet. Então, mande suas mensagens com a hashtag 10% do PIB já, por extenso, tudo junto, certo? Para que nós alcancemos esse movimento pela internet, e gostaria de solicitar ao auditório uma salva de palmas para os estados que estão em greve nesse momento. É aí a movimentação da sociedade brasileira de forma ordeira, democrática, no assunto vital, essencial. Um país só vai ser um país digno de cuidar da educação, senão... Tem jeito. Obrigado, amor. Até já. Grande Amanda Gugel.